E aqui tem uma carta do Paulo Antônio do Nascimento, né, perguntando o que eu acho. Ele me manda aqui um artigo de um médico brasileiro que diz que a AIDS não tem origem num vírus. É um problema complexo causado por uma simultaneidade de fatores e que esse negócio de vírus é tudo uma empulhação. Ele me pergunta o que eu acho. Eu falo, eu não acho nada, eu não entendo o suficiente do assunto para poder ter uma opinião, mas eu acho que é bem possível. O que a gente tem a observar é que hoje em dia essas questões médicas elas não são discutidas mais seriamente. Quer dizer, já tem, logo no começo, o establishment médico, frequentemente sob instrução da ONU e da indústria farmacêutica internacional, já toma posição dogmática no início, e a partir daí quem quer que conteste aquilo já é boicotado, marginalizado, em suma, tapam a boca do sujeito. É bem possível que isso aconteça aqui com esse médico. Quer dizer, a teoria viral da AIDS já está aí estabelecida como uma sabedoria convencional. E agora é difícil contestar isso aí. Não é isso? Você veja, mas mesmo coisas muito mais, de uma amplitude muito maior, né? Como, por exemplo, essa coisa dessa campanha antitabagística ou campanha abortista, etc., também não se admite discussão séria. Quer dizer, a ideia que as pessoas têm de que a ciência, né, é feita na base da aferição objetiva dos dados, da discussão racional, confrontação racional das hipóteses, é um conceito totalmente idealístico que já não vigora mais. Quer dizer, hoje em dia isso é tudo decidido assim, assembleia de ongueiros, né? E uma vez que eles decretaram a sentença que interesse, vamos dizer, ao establishment globalista, não se pode mais discutir nada. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o pessoal alardeia o tempo todo que morrem 400 mil fumantes por ano. Então, com base nisso, fazem uma campanha antitabagística medonha. Né? Tem cidade aqui que proíbe o fumo até na rua. Aqui na Virgínia isso não acontece, graças a Deus, por ser a terra do tabaco, então realmente se pode fumar em todo qualquer lugar. Mas tem, em Washington, por exemplo, na capital, você não pode fumar mais em restaurante nenhum. E aí, no Brasil, esse palhaço desse ministro Temporão, tá certo? Vem tentando implantar a mesma coisa, quer dizer, quer extinguir os fumódromos, né? E o pior é que com isso ele engana um bocado de gente, sobretudo o pessoal evangélico, né? O pessoal evangélico que acha que fumar é pecado, que é loucura, né? Você não vai mostrar um versículo da Bíblia que diz que fumar é pecado, né? Mas eles acham que é. Então com isso ele ganha, esse ganha a adesão, né, de gente bem intencionada, gente boa das igrejas evangélicas, faz todos de trouxa. Agora o pessoal divulga essa coisa dos 400 mil fumantes que moram, e de fato moram 400 mil fumantes por ano. Só tem um detalhe, que não é publicado junto com essa estatística. Os fumantes moram na mesma idade dos outros. Quer dizer, a média de idade com que mora o fumante é a mesma dos outros. Então o fato de que mora 400 mil por ano não quer dizer absolutamente nada. Mas acontece o seguinte, a primeira dessas informações, a dos 400 mil, é alardeada para tudo quanto é lado. A segunda, relativa à idade, é sim, publicada apenas em revistas técnicas. Então, essa coisa que se chama Organização Mundial da Saúde, que, a meu ver, é apenas uma organização criminosa, quer dizer, a serviço em parte da indústria farmacêutica, em parte desse esquema de poder globalista, socialista, que hoje pretende se assenhorear do poder mundial, ela mente assim com um descaramento incrível. Quer dizer, então é possível que nesse negócio da AIDS tenha acontecido a mesma coisa, Paulo, mas eu não posso garantir nada com relação a esse ponto. A minha sugestão é continue estudando, continue observando, um dia você vai chegar à conclusão. É muito importante o seguinte, as pessoas frequentemente perdem a minha opinião, são muitas coisas, das quais eu não tenho opinião nenhuma. Tá certo? Aliás, eu sou contra ter opiniões, a gente deve reduzir as nossas opiniões ao número mínimo necessário. Nós devemos buscar conhecimento e buscar sempre a certeza. Nós temos que ter opiniões onde a certeza é impossível, ou porque nós não temos os dados suficientes, ou porque a coisa não foi estudada ainda por tempo suficiente, ou porque a coisa em si mesma é duvidosa e ambígua. Mas o ideal humano é a certeza. Agora, essa proliferação de opiniões que tem hoje, todo mundo tem opinião a respeito de tudo, isso aí já é uma doença, né? Agora, aqui,
saiu na nota latina uma notícia sobre este padre, ex-capelão da Polícia Militar, Polícia de Buenos Aires, padre Christian von Wernig, né, que foi condenado agora, tá certo, por ter sido capelão da polícia no tempo da ditadura. Bom, a acusação que fizeram ao sujeito é o seguinte, que ele ouvia as confissões dos presos políticos e em seguida ia delatar para a polícia, né? As únicas testemunhas disso foram as próprias supostas vítimas, né? E, evidentemente, ninguém requer mais nada. O comunista falou, está falado. Assim como no Brasil, para dar indenização para o cara, é só ele se apresentar lá e dizer, olha, fui torturado, fui prejudicado, fui perseguido. Aparecem outros três que estão dizendo a mesma coisa, e um testemunha para o outro testemunha para o outro, e todo mundo embolsa o dinheiro. Então, ou para embolsar dinheiro, ou para condenar os inimigos, o procedimento é sempre o mesmo, é só a palavra deles que vale. Agora, cá entre nós, vocês acreditam que esses comunistas se confessavam para o capelão da Polícia Militar de Buenos Aires? Ora, porra! Se o padre de fato fez isso, ele ouviu a confissão e delatou, então o padre seria um verdadeiro porco, tá certo? Isso não seria um crime, mas seria um pecado inominável. Porque o segredo da confissão é uma coisa básica do sacerdócio. Se o padre fizesse isso, então ele merecia ser condenado, não à prisão, tá certo? Mas às penalidades espirituais correspondentes, iria para o inferno, tá certo? Mas eu, sinceramente, não acredito nessa história. Onde já se viu, né? Pode ter algum comunista que é meio metido a cristão. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um padre católico, entre aspas, comunista que terá lá, um Leonardo Boff, o Frei Beto, e vai confessar para o Frei Beto, no máximo. Agora, que ele vai se confessar para o capelão da polícia que o prendeu, vai pra puta que pariu, não é possível uma coisa dessa, ainda tem quem acredite nisso. Ai, haja saco, né? Muito bem. Aqui o Brian McCann. Brian McCann me pergunta aqui. Prezado Olavo, continuo frequentador assíduo do seu site, gostando mais e observando sempre que a realidade não torna a fornecer mais provas da cuidado da sua análise. Queria saber se pudesse você me passar a fonte de uma citação que você fez na coluna do Diário do Comércio em 9 de abril de 2007. Essa frase do Fernando Henrique Cardoso: não existe direita no Brasil no sentido clássico do conceito. O pensamento conservador filia-se a uma tradição ocidental que estabelece como pilares da ordem a família, a propriedade e os costumes. O nosso conservadorismo não é nada disso. Ele tem a ver com clientelismo, patrimonialismo, uso indevido dos recursos do Estado. E assim vai. Eu tenho essa fonte, eu não tenho aqui de cabeça agora. Eu vou ter que lhe passar por e-mail. Não vai ser possível responder isso nesse programa, mas que eu tenho isso, eu tenho. Depois eu tenho aqui o e-mail do Brian. O Brian aqui é um responsável pelo setor de estudos brasileiros na Universidade de Georgetown. Está sempre interessado, acompanhando o que acontece no nosso país. Então, Brian, eu vou te mandar essa informação assim que eu puder, por e-mail. Aqui, o poeta Silvério Duque me pergunta, pedir um comentário. É que sempre tive a curiosidade de saber suas posições sobre a filosofia de Kierkegaard e dos existencialistas cristãos do século XX. E aproveitando, gostaria que você comentasse também a respeito de Teilhard de Chardin. São pessoas que não são muito comentadas na nossa universidade, quanto mais aqui na UEFS. O que é UEFS? É Universidade, não sei, UEFS, não sei que universidade é. O Brasil tem tantas, então não me interessa. Muito bem, com relação a Kierkegaard, eu acho que o Kierkegaard é o sujeito que pegou o calcanhar de Aquiles de Hegel, tá certo? É um camarada que tinha uma visão muito vívida da realidade concreta, tá certo? Coisa que Hegel não tinha. Hegel via no mundo da lua, tá, só acreditava nos sonhos e visões dele mesmo. O Hegel é um caso extremo de paralaxe cognitiva, quer dizer, o sujeito que está vivendo uma coisa e falando de outra completamente diferente. E o Kierkegaard pegou exatamente isso. Então, Kierkegaard tem que ser lido. Dizem que não se pronuncia Kierkegaard, alguns falam que é Kierkegaard, mas eu não consigo, eu duvido. Eu vou pegar um dinamarquês. O dia que um dinamarquês conseguir pronunciar o meu sobrenome Carvalho direito, eu falarei Kierkegaard certinho.
Muito bem, então, eu acho que com relação ao Kierkegaard é isso, merece leitura muito atenta. O Kierkegaard é muito sério, tá certo? Sobretudo pela sua sinceridade, quer dizer, ele é um sujeito que filosofa como um ser humano real, porque não, Hegel se transpõe a uma posição, vamos dizer, de um ego ideal, um ego universal, e filosofa como se ele fosse a mente de Deus, o que já é loucura, evidentemente. O Kierkegaard que diz, olha, você pode ser lá a voz do espírito objetivo, mas eu sou apenas o Søren Kierkegaard, eu vou falar por mim mesmo. Então só por isso já merece o nosso respeito. E a inspiração profunda do existencialismo é essa. Quer dizer, que depois a coisa tenha virado muito loucura, sobretudo graças a Jean-Paul Sartre e outros, não, tudo bem, né? Ninguém é perfeito. Mas a ideia inicial, que é de você voltar assim, ao homem de carne e osso, quer dizer, se abandonar aquele eu filosófico, eu transcendental, tá certo? E falar com a sua própria voz, eu acho que a ideia é muito certa. E produziu coisas muito boas. Eu sou um grande admirador de Karl Jaspers e do próprio Kierkegaard, do qual não sou um conhecedor profundo, preste atenção. Ele li pouca coisa, mas é suficiente para saber que o homem é sério. Quanto ao Teilhard de Chardin, o Teilhard de Chardin é uma espécie, vamos dizer, de Hegel da paleontologia, que você construiu um sistema universal baseado na ideia de que a evolução animal começa lá numa ameba e vai terminar, né, produzindo uma espécie de Cristo cósmico. Teilhard de Chardin era completamente doido, presta atenção, completamente maluco. Ademais, a carreira científica dele, a única descoberta científica do padre Teilhard de Chardin, assim, como pesquisador de campo, foi o famoso homem de Piltdown, né? Acontece que o homem de Piltdown era uma fraude. E a fraude foi preparada, uma espécie de cama de gato que fizeram para ele. Isso aí foi o Sir Arthur Conan Doyle, que era anti-evolucionista. Ele resolveu pregar uma peça nos evolucionistas. Então pegou uma caveira de macaco, limou, passou lá um pouco de ácido, não sei o quê, maquiou a caveira do macaco e enterrou num lugar chamado Piltdown, né? Daí o padre Teilhard de Chardin foi lá, esburacou, achou a caveira do homem de Piltdown e fez carreira científica baseada nisso. Só que dali a uns anos um cartório de Londres abriu lá a declaração que tinha sido registrada lá pelo Sir Arthur, contando que ele tinha aprontado a fraude. Isso é a totalidade da obra científica do padre Teilhard de Chardin. O resto é tudo especulação, né? E eu recomendo para vocês que leiam o livro sobre Teilhard de Chardin do Wolfgang Schmidt. Wolfgang Schmidt é um grande físico americano, autor de 4 livros de filosofia científica, entre os quais um sobre o padre Teilhard de Chardin, que chama-se Teilhard de Chardin and the New Religion. Leiam, não percam. Na verdade, não percam uma linha do que Wolfgang Schmidt escreve. É precioso, precioso, precioso. Wolfgang Schmidt. Apesar não, olha, presta atenção, Wolfgang é o nome alemão, mas o sobrenome é Schmidt, não é Schmidt alemão, é Schmidt americano, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ainda o Silvério Duque. É um ano ruim para a poesia brasileira. Perdemos o Tolentino, que também era amigo meu, e nesse sábado Alberto da Cunha Melo. Alberto da Cunha Melo morreu? O que é isso? Eu não sabia, isso é novidade para mim. Então acabou a poesia brasileira. Acabou porque tem mais alguns, mas esses dois aqui eram como se fosse Dante e Petrarca. Esses dois eram a nossa poesia. Muito bem. É como se estivesse sobrando. Vamos lá. Agora, olha aqui que coisa maravilhosa, né? O Hugo Chávez diz que se o Evo Morales for deposto pela oposição, ele invadirá a Bolívia. Tá certo? Enquanto isso, na mesma semana, o presidente da Bolívia, Evo Morales, né, faz uma declaração aqui: viva a Coca, morram os Yankees. Agora vocês ajuntam, né, uma informação com a outra e vejam se não é certo o apelido que se deu a essa aliança, que é o Mercopó, né? É o Mercopó. Então isso aí é a proteção mútua de comunistas e narcotraficantes, que no fundo é tudo a mesma coisa. No Brasil também é o mesmo negócio.
né? Quer dizer, no Brasil, esses 50 mil brasileiros que estão morrendo todo ano, isso aí, pelo menos metade disso é por causa do narcotráfico, e o narcotráfico é as Farc. Enquanto isso, o governo continua protegendo o pessoal das Farc e, de vez em quando, vai lá prende algum traficantezinho de segunda, terceira ordem, tá certo? Para mostrar serviço, quando você vai ver o negão concorrente da Farc. Então, tá aí, olha a situação criada, né? Você dá espaço para esses desgraçados, eles vão crescendo, 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 daqui a pouco começa a falar grosso. Tipo esse seu Hugo Chávez. Agora, eu não acredito nessa valentia do Hugo Chávez, não. Eu já pedi para me emprestar o Hugo Chávez por 5 minutos, ninguém me empresta. Eu queria que me empreste o Hugo Chávez, me empreste o Lula, 5 minutos, trancado na minha sala. Tá certo? Vamos ver a valentia desses caras. Essa gente não vale o que come. Esse Evo Morales então deve estar cheio de coca, assim, até a medula. Né? Você olha a cara do sujeito, né? Ele parece o falecido Zacarias, né? do Trapalhões. Eu olhei e falei, mas eu fui eleger o Zacarias presidente? Né? Mas o Zacarias pelo menos era engraçado, tinha, né, a dignidade do humor, eu gostava muito do conjunto, né? Mas o Evo Morales é uma espécie de Zacarias involuntário. Agora, tem gente que gosta disso. Eu acho que o amor que tem por essas pessoas é uma espécie de masoquismo, de autodepreciação. Eles pegam um sujeito bem feio, com uma cara bem lombrosiana, né? E se apegam àquilo, né? É o amor à feiura, feiura física, feiura moral, feiura intelectual. É isso que eles estão promovendo na América Latina inteira. Meu Deus do céu, onde é que vai parar esse negócio? Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui o Henrique Garcia agradece por ter comentado a mensagem dele sobre o Jackson de Figueiredo. E ele dá aqui outro parágrafo do Jackson, que diz assim: esta hora é de esperança, porque, por mais negra que aparentemente se nos mostra, a verdade é que o Brasil já formou uma elite de caracteres capaz de galvanizar a nação no ideal antirrevolucionário. Uma convicção que julgo jamais será em mim abalada é que coube ao governo de Epitácio Pessoa a revelação ao país desse escola de capacidades políticas, não só por temperamento opostas ao pernosticismo liberal e antinacional, como sumamente contrárias à revolução. Olha, isso era verdade na época, mas você vê, a história da elite intelectual no Brasil é a história de uma queda contínua. Você não pode esquecer o seguinte: a literatura brasileira começou com Machado de Assis. Quando apareceu um melhor? Não, só foi aparecer pior. Eu caindo, vai de Machado de Assis a Paulo Coelho, para não falar Luiz Fernando Veríssimo ou Gilberto Gil. Tá certo? Agora, de fato havia, por exemplo, entre o Império e o começo da República, havia uma elite intelectual formidável. Você tinha o próprio Machado de Assis, você tinha o Oliveira Lima, você tinha o Oliveira Viana, você tinha o Joaquim Nabuco. É um pessoal de Euclides da Cunha. Nunca mais teve isso no Brasil. Depois, na década de 30, deu uma outra subidinha, graças a quê? À influência americana. Por quê? Porque o Gilberto Freire, que foi o pai dessa coisa, ele veio estudar aqui. Depois, quando voltou, injetou lá no Brasil o que ele havia aprendido aqui e criou lá uma geração de intelectuais e escritores bastante notável, que criou o tal do modernismo nordestino, que era 1000 vezes mais sério do que o nordestino no modernismo paulista. O modernismo paulista era apenas uma sistematização da frescura. Frescura, viadagem. Aquilo, modernismo era tudo viadagem, né? E nada mais que isso. Agora, o modernismo nordestino não era uma coisa muito séria. As obras do modernismo paulista são ilegíveis hoje em dia, ilegíveis, mas as do modernismo nordestino, sobretudo as do Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, ainda se leem, né? Eu leio o Zé Lins do Rego com um encanto renovado e sempre descubro novas profundidades. Se vocês não leram, tem até o último livro dele, que se chama Cangaceiros, né? É uma obra muito pouco lida, prestam muito pouca atenção, o pessoal presta mais atenção no tal do ciclo da cana-de-açúcar, mas o Cangaceiro é uma obra-prima, como uma especulação sobre as origens da civilização, uma coisa de uma profundidade extraordinária. Eu nem sei se o Zé Lins do Rego entendeu o que ele fez ali, mas é um negócio fabuloso. Então aqui comenta o Henrique: parece que Jackson externou meramente um wishful thinking, visto que tal escola de capacidade que ele fala não só não teve força para promover um movimento conservador firme, duradouro e atuante, como não alcançou o banir definitivo ideal revolucionário, haja vista a situação presente.
Bom, aconteceu que esta elite que ele fala, essa aí acabou a partir da Revolução de 30. Tá certo? E embora a década de 30 tenha nos trazido muita coisa boa, tá certo? A influência predominante a partir daí foi do pessoal esquerdista mesmo. Quer dizer, nós não podemos esquecer que o Partido Comunista foi uma das forças criadoras da cultura brasileira a partir dos anos 30. Tá certo? Então, a partir daí, a coisa foi tomando a direção atual. Tem alguém aí na linha? Vamos ver. Aqui é o Daniel, de São Paulo. Alô? Quem é? Boa noite, Olavo. Aqui é o Daniel, de São Paulo. Daniel, tudo bem? Tudo bem. Fale bem alto, se puder. Eu tinha 2 perguntas para você. Queria que você comentasse aí do Prêmio Nobel de Paz aí do Al Gore. Mas que merda, né? Você vê, esse prêmio foi muito bem lembrado, porque é o seguinte, este prêmio veio na mesma semana em que a justiça inglesa decidiu que o livro do Al Gore só pode ser usado nas escolas secundárias inglesas se vier acompanhado de advertências quanto aos inumeráveis erros, as informações erradas que tem lá dentro. Quer dizer, esse livro é uma empulhação do começo até o fim. E justamente por isso é que a Academia Sueca, tá certo, lhe deu o prêmio. A Academia Sueca vem ficando cada vez mais sem vergonha a cada ano que passa, tá certo? Eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas eu sei que de uns 20 ou 30 anos para cá, esse negócio foi ficando cada vez mais comunista, mas puxa saco de tudo o que não presta, tá certo? De mais que o prêmio Nobel já não significa mais nada. O prêmio Nobel significa só construir um picaretão de fama mundial. Agora, aqui o jornal Financial Times diz que este prêmio pode mudar totalmente o panorama da eleição norte-americana, porque até aqui parece que o candidato predileto dos democratas é a Hillary Clinton. Mas o neguinho chega aí armado de prêmio Nobel, ele é capaz de dar uma rasteira nela e sair ele candidato. Eu espero até que isso aconteça, porque esse cara não se elege. Esse cara, na eleição, ele é um azarão. Tá certo? Agora, a Hillary, ninguém sabe o que vai dar. A Hillary, embora exista uma grande rejeição contra ela, existe uma pilha de processo do tamanho dessa mesa. Tá entendendo? Essa mulher é um verdadeiro Renan Calheiros de saia. Tá entendendo? Apesar disso, ainda tem muita gente aqui que gosta dela, porque ela tem um aparato pessoal de propaganda que não é brincadeira. Além da propaganda, não se esqueça, teve aquele negócio que o velho Reagan privatizou uma parte do serviço da CIA, tá certo? E a família Clinton comprou tudo. Então o Clinton tem o seu serviço secreto particular. Esse pessoal é muito perigoso. Agora, o Gore também é perigoso. O Gore, não se esqueça, a carreira do Albert Gore pai e Albert Gore filho, tá certo? Foi feita com dinheiro soviético. Todo mundo sabe, quem financiava os dois era Armand Hammer. E Armand Hammer, que era o homem da Occidental Petroleum, da qual o Gore é um dos grandes acionistas hoje, é o sujeito lá, amigo de Lenin, tá certo? Que mais tarde se descobriu que não era só um capitalista que fazia negócio da União Soviética. Não, ele era um dos dirigentes do esquema financeiro, tá certo? Do Comintern. E esta grana fez a carreira do Albert Gore, tá certo? Agora, aí no Brasil, o pessoal é tão burro. Eles pensam que o brasileiro acredita o seguinte: nos Estados Unidos não tem esquerda, tá certo? Eles acreditam que aqui não tem esquerda. Eu digo, mas a esquerda americana é a mais poderosa do mundo. A esquerda brasileira é feita pela esquerda americana. E o pessoal aí não sabe, é todo mundo idiota, mas é uma coisa impressionante. Então, quando a gente fala aqui que o Gore trabalha para a esquerda, o Clinton trabalhar para a China, o pessoal ria. O brasileiro ri. O brasileiro ri daquele não sabe. Como é que pode ser tão idiota assim? Quanto mais ignorante, mais certeza o neguinho tem, tá certo? E mais ele ri daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não compreende. Essa semana apareceu até aquele tal de Celso Lungaretti, né? Dizendo que o que eu estou escrevendo do Foro de São Paulo, que eu escrevi com o Foro de São Paulo, os partidos do Foro de São Paulo dominam vários países da América Latina. Ele disse isso é uma ficção conspiratória. Eu digo, meu filho, mas quem diz isso não é eu, em primeiro lugar, são os partidos, né?
E não há nem o que discutir isso aí, é só você ler as atas do Foro de São Paulo, acompanhar. De repente aparece o Celso Lungaretti dizendo que é ficção conspiratória, né? Ele também coloca lá, aliás, coloca o site do Mídia Sem Máscara entre os sites que são financiados por partidos políticos. Agora, ora que porra, ele diz que é financiado por partido político, mas não diz qual partido. Então como é que nós vamos buscar grana, ô Celso Lungaretti? Você faz favor, me diga qual é o partido e quem é o responsável para a gente poder buscar o tal do financiamento. Tá certo? Agora, você não precisa disso pelo seguinte, você é da geração editorial, é o dono da geração editorial, você publica livro comunista e o governo compra um montão desses livros. Então você, tá certo, já está subsidiado pelos próximos 30 anos e acho que todo mundo é subsidiado que nem você. Agora, vocês querem saber quem é Celso Lungaretti? Celso Lungaretti foi um sujeito que passou para a história universal como prefeito de Pariquera-Açu, São Paulo. Né? Pariquera-Açu é uma cidade de 3 habitantes. Ele tinha o Celso Lungaretti, a mãe dele e o pai dele. Tá certo? E ele era prefeito dessa coisa, né? Sem desdoro para Pariquera-Açu, que é uma cidade muito simpática. Né? E ele, no tempo da ditadura, ele era da esquerda. E ele mostrou a sua lealdade à esquerda, tá certo? Indo para a televisão delatar todos os companheiros de guerrilha dele. Agora ele dizia, eu não sou mais comunista. Naquela época era comunista. Para provar que ele era um comunista sério, ele foi lá e delatou todos os comunistas. Agora ele diz que é democrata. Para provar que ele é democrata, o que ele faz? Ele pede que a justiça feche todos os sites conservadores. Quer dizer, o nego é assim, é isso que eu chamo de interesse de caráter. O sujeito era filha da puta para a esquerda e hoje é filha da puta para a direita. Quer dizer, ele é filha da puta por inteiro. Eu não sei como é que um nego desse tem a coragem de abrir a boca e não sei como é que eu consigo distinguir quando ele fala e quando ele peida, porque é a mesma coisa. Olavo. Oi. Para encerrar aí, já vou desligar na sequência. Eu tava olhando o site lá do Instituto Mises. Eu queria que você comentasse um pouco da busca da verdade em ciências sociais, em economia, né? Para você pudesse falar um pouquinho disso aí, do conceito de verdade objetiva, se é possível, de que forma é viável. Tá joia? Bom, vou desligando aí, tá? Um abraço, hein? Só 2 minutos, é passando para várias horas. Mas tem até uma apostila minha que é Problemas de Método nas Ciências Humanas, que eu devo divulgar em breve, que fala exatamente disso, quer dizer, o problema da busca da verdade nas ciências sociais. Olha, a busca da verdade, em primeiro lugar, depende de você acreditar que a verdade existe. Em segundo lugar, depende de você acreditar que você pode conhecê-la de algum modo. Em terceiro lugar, depende de você entender que a sua mente, tá certo? Ela, embora seja naturalmente inclinada à verdade, todos os seres humanos são inclinados à verdade, a mente tem um pequeno problema. Até recentemente saiu uma pesquisa, vou publicar no Washington Post, várias pesquisas de psicólogos que mostram que as pessoas preferem antes acreditar numa mentira que combine com os esquemas de raciocínio habituais delas do que numa verdade que contraria esse esquema. Para mim isso não tem novidade nenhuma, né? Porque já estava ali se você leu a Bíblia, você vai ver que já no começo, né? Chega lá, a serpente passa uma boa conversa em Eva passa uma boa conversa em Adão, e aí começa a merda toda, entendeu? Então, isso aí, de acreditar mais na mentira, porque na verdade está mais antigo que andar para frente. Isso não quer dizer que as pessoas queiram a mentira, tá certo? Quer dizer que elas querem a verdade, mas elas querem mais do que a verdade, elas querem a segurança. E esse é o problema, tá certo? A segurança implica o famoso espírito comunitário, quer dizer, você ter o apoio dos seus iguais, o apoio dos seus pares. Quando você entra num esquema desse, tá certo? Então aí é duro, porque você não vai querer contrariar todos os seus colegas, tá certo? Diz que a ciência implica, né, o espírito de busca independente da verdade, mas é claro que isso não acontece, tá certo? Né? Então, eu acho que embora tenha havido grandes cientistas sociais que buscaram a verdade, eu acho que Max Weber, por exemplo, buscou a verdade. Eu acho que ele buscou tão intensamente que chegou até a ter crise nervosa, tá entendendo? Ele teve um negócio de uma paralisia nervosa, ficou 5 anos sentado numa cadeira olhando para a parede, tá entendendo? Né? Tão atormentado que ele ficava com as coisas dele. Está na cara que a pesquisa que ele fez sobre economia e religião, que ele nunca chegou a conclusão nenhuma. Eu acho que ele, de certo modo, é um herói da ciência social, porque fez uma pesquisa imensa, não chegou a conclusão nenhuma, e
estourou o próprio sistema nervoso de tanto fazer força. Né? E olha, esse é um dos melhores cientistas sociais. O que a gente tira dali é de fato uma conclusão nenhuma, não tem. Não dá para concluir nada. Mas, embora tenha havido vários cientistas sociais notáveis, eu acho que o legado das ciências sociais é enormemente pobre. Porque o poder que sobre as ciências sociais tem o discurso ideológico é monstruoso. Se o pessoal aceita Karl Marx como cientista social, quando nós sabemos que o negro era mentiroso compulsivo, tá certo? Quando sabemos, quer dizer, que o cara falsificou, por exemplo, as famosas estatísticas, as famosas Blue Books, que era do Parlamento Britânico, que era a fonte principal dele, se você acompanhar pelas estatísticas do Blue Books, a situação da classe operária na Inglaterra estava melhorando. Como ele queria provar que estava piorando, ele usou os Blue Books de 30 anos antes e mudou a data. Então o negócio charlata completo. E até hoje tem quem leve esse filho da puta a sério. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Então eu acho que, em geral, por exemplo, no Brasil, as ciências sociais são praticamente só empulhação. Quem sabe alguma coisa dela, e olha, eu incluo entre os caras que sabem, incluo o próprio Fernando Henrique Cardoso, ele sabe mais ou menos como a sociedade funciona. Mas saber a verdade é uma coisa, dizê-la é outra, tá certo? Então é isso, eu não tenho muita esperança com relação à ciência social no Brasil, não. Mas, Olavo, eu tava mais preocupado com a questão do fato de você ter, em ciências sociais, o problema de ação individual corresponder a um reflexo no coletivo que pode ser totalmente diferente, né? Aquela coisa do... cada um fazendo uma coisa, no coletivo pode dar em outro resultado, falar da composição, esse tipo de coisa. Qualquer coisa que o indivíduo humano faça pode cair dentro da máquina de trituração mental coletiva e virar outra coisa completamente diferente. Eu mesmo vejo as minhas palavras, quantas vezes elas se transformam em outra coisa. Depois de publicadas, elas viram outra coisa. Eu digo uma coisa, o sujeito transforma em outra completamente diferente. Isso pode acontecer. Ninguém tem o controle, tá certo, sobre o curso das coisas na sociedade. Mas, pensando bem, eu acho que a ação do indivíduo ela é muito mais poderosa do que normalmente se imagina. Tá certo? Você estudar a vida do Napoleão Bonaparte, se querer explicar o Napoleão Bonaparte pelo ambiente histórico-social, quando ele mesmo criou esse ambiente histórico-social, a grande parte, então como é que você vai explicar Moisés pelo ambiente histórico-social? Quer dizer, tem indivíduos que às vezes incorporam em si uma força histórica, até uma força cósmica divina, tá vendo? E muda o curso das coisas. Agora, note bem, veja a diferença entre Moisés, por exemplo, e um Karl Marx. Moisés conversou com Deus 5 minutos, baixou umas ordens, e os judeus estão obedecendo aquilo faz 5.000 anos exatamente do jeito que ele disse que era para fazer. Presta atenção. Né? Karl Marx disse que ia fazer uma revolução para libertar o proletariado, fez essa merda que fez na União Soviética, continua fazendo merda atrás do mundo, agora, a merda de toda parte, tá certo? E ainda dizem que o cara é um grande cientista social e que ele entendeu o processo histórico, entendeu coisa nenhuma. Olha, poder significa você dizer o que vai fazer e fazer exatamente do jeito que disse e dar o resultado que você disse. Tá certo? Agora, você fazer uma agitação, fazer um forrobodó dos diabos e dar tudo ao contrário, isso não é poder nenhum, isso é apenas agitação. Você vê o Hitler, o nego chega lá e diz, aqui vamos fazer um Reich que vai durar 1000 anos. Durou 12 e só deu merda. Você chama isso de poder? Não, isso não é poder. Isso é o caos. Tá certo? A força do caos. Esses homens não dirigem o processo histórico, eles não têm esse poder, eles têm o poder de arrastar multidões para o erro e a desgraça. Porque note bem, quando a verdade objetiva, ela existe, mas você não pode descobrir a verdade pela opinião da maioria. A verdade se revela não no que as pessoas dizem, mas no que lhes acontece no fim das coisas, no fim das contas. Você está entendendo? Quer dizer, se todo mundo apostar que 2 mais 2 dá 5, vai continuar dando 4. E o resultado é que, no fim, todo mundo vai ficar com o saldo em vermelho. Agora, às vezes, a verdade é rejeitada pela maioria, rejeitada, ridicularizada, etc. Não tem importância, no fim das contas, ela vai ganhar. Ela ganhar não quer dizer que a maioria vai aceitá-la. Quer dizer que a maioria vai se ferrar porque negou a verdade. É isso que acontece. Isso que aconteceu na Alemanha. Não votaram naquele filho da puta, deu no que deu. Você está entendendo? Eu contei a história de um amigo meu, cujo pai era um judeu, e disse, olha, se elegerem aquele sujeito,
eu vou embora da Alemanha. Todo mundo riu dele. Ele foi para o Brasil, tá certo? O pessoal da família dele morreram todos, foram todos para o campo de concentração, só sobrou ele. Então, não ligue para a opinião das pessoas, e ligue para os fatos, o curso real dos fatos. A influência que as pessoas têm, quer dizer, o número de pessoas que as ouvem, que aceitam o que elas dizem, não quer dizer nada, isso não é poder real. Tá certo? O poder real vem de Deus e passa pela estrutura da realidade. A palavra de Deus aparece na estrutura da realidade, meu filho. Não é na opinião pública. Tá certo? Olha, você vê a história da França, não fizeram a revolução, foi na França que inventaram a tal, tá certo, da opinião pública. Tá certo? A opinião pública é uma prostituta. Tá entendendo? Você com um pouco de dinheiro, um pouco de lisonja, faz ela pensar o que você quiser. Agora, não importando o que ela pense, o curso dos fatos vai para determinar, vai para onde tem que ir, de acordo com a estrutura da realidade. Então, a França, desde a Revolução, a França era o país mais poderoso da Europa, talvez mais poderoso do mundo. Tá certo? Desde então, começou a cair, virou uma potência segunda classe, tá certo? E hoje é o quê? É empregadinha de árabe, tá certo? Esse é o curso da história, tá certo? Tal como prescrito pela estrutura da realidade, não pelos doutrinários da Revolução Francesa. Então não adianta nada o francês falar de boca cheia, tá certo? La grandeur, etc., porque não tem grandeur nenhuma, aquilo lá tá uma miséria, tá uma merda. Ó, tem peraí, eu quero ter um negócio aqui que eu preciso ler. Antes de atender qualquer um, eu tenho que dar uma notícia para vocês. Nunca tem notícia boa, agora tem uma, porra. Olha aqui, o mestrado em filosofia da Universidade Federal de Pernambuco acabou, foi extinto, foi descredenciado pela CAPES. Parabéns, CAPES, até que você fez alguma coisa que preste. Porque é o seguinte, né? Um dos motivos foi aquele famoso vestibular, tá certo? Na qual, aí, o sujeito para ser aprovado precisava xingar várias pessoas, entre os quais eu. Entre os malvados, está lá, a lista dos bonzinhos, Leonardo Boff, e os malvados é o Olavo de Carvalho. Se você acha que o Olavo de Carvalho não é malvado, você não passa no exame. Agora, os caras fazem uma merda dessa e quer ter um mestrado lá dentro. Esse reitor Amaro Lins, tu é uma besta quadrada, rapaz, tu não pode ser nem professor primário. Tu tem que ser varredor de rua, tu tem que ser frentista de posto de gasolina, se tiver capacidade para tanto, tá certo? Então, olha, a CAPES, eu falei tão mal da CAPES, mas a CAPES foi lá e falou, não, isso aqui não pode, isso aqui é esculhambação. Inclusive, veja, lá nesse mesmo vestibular, dava quem é o autor de Grande Sertão Veredas. Sabe o que tinha que responder para passar no exame? Graciliano Ramos. Como é que pode um treco desse, meu Deus do céu? Tá certo? Agora, aí, no Brasil, tem um nego que é chefe de departamento e escreve Getúlio com LH, que é o doutor Emir Sader. Eu já disse, o doutor Emir Sader é uma besta quadrada, é um inepto, é um cara que só vive de mentiras, de bobagem, propaganda comunista vagabunda, tá certo? E é lá chefe de departamento. Então, é isso que... Olha, o mal do Brasil é o pseudo-intelectual. Aí tem mais pseudo-intelectual subsidiado do que em qualquer país do mundo. Tem que... Isso é pouca vergonha. Eles querem acabar com a pouca vergonha dos políticos, mas peraí. Quem cria isso, quem cria a situação são os intelectuais. A longo prazo, eles determinam a cultura. Eles escolhem os livros que você vai ler, eles escolhem os livros que tem na biblioteca das faculdades, escolhem até os livros que tem no seminário. Você quer... Olha, eu, por exemplo, a minha biblioteca é, em grande parte, feita de livros que eu comprei em sebo que tinham sido refugados pelas bibliotecas dos seminários. Os grandes livros da doutrina católica, da filosofia católica, nos anos 60, 70, foi tudo refugado pela biblioteca do seminário para encher de Leonardo Boff e do Padre Gutierrez, esses vagabundos da teologia da libertação. Tá certo? Então, eu ia lá no sebo e comprava aqueles livros. Tá certo? Então, é assim que os camaradas determinam o curso das coisas. Eles vão lá, selecionam os livros que pode ler e que não pode ler. Por exemplo, agora tem uma parada no Brasil, o Lucas Mafalda está criando, vamos dizer, um Instituto Aristoi. A ideia dele é editar pelo menos 1000 livros, que são pensamento conservador no mundo, que no Brasil é totalmente desconhecido. Graças ao fato de ser desconhecido, então esse vagabundo, esse Emir Sader, pode vender aquela empulhação do dicionário crítico do pensamento da direita, onde você procurando lá, né, feito por 106 autores, todos subsidiados pelo governo, tá certo? E quando você procura lá, não tem um pensador de direita lá dentro. Não tem o Russell Kirk, não tem o Roger Scruton, não tem ninguém. Então, não tem ninguém por quê? Porque esses vagabundos não conhecem e não querem que os outros conheçam. Tá certo? Então, olha, por isso que eu digo, aqui tem uma menina perguntando, fala, será que você não exagerou? Né? Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela.
Será que você não exagerou a dizer que a educação brasileira é crime organizado? Não exagerei, não. Não exagerei, não. Agora, o crime organizado, pelo menos de vez em quando, ele faz uma festinha no Moro. Tá certo? E dá comida lá para os pobres. Agora, a educação brasileira só tira. A educação brasileira é pior que o crime organizado. Primeiro, porque ela criou o crime organizado. Antes de haver o problema da criminalidade no Brasil, houve uma cultura inteira, tá certo? De embelezamento do crime. Ora, o ser humano, para ele fazer alguma coisa, antes de ele fazer, ele tem que pensar. Tudo que existe na realidade passou pela cabeça do negro, tá entendendo? Então, se você determina as ideias das pessoas, você determina o que elas vão fazer mais cedo ou mais tarde. Então, a criminalidade brasileira, esses 50 mil homicídios que tem por ano, começou na cultura brasileira. Eu publiquei isso há 15 anos atrás no Jornal do Brasil, num artigo que se chama Bandidos e Letrados. Cada escritor, cineasta, um amigo meu chamado cineasta, tá certo? Pessoal de teatro, são todos culpados desse sangueira que está correndo no Brasil hoje, porra. Agora vocês levam a sério essa gente, porra? Meu Deus do céu! Então, é isso aí. Parabéns à CAPES. Fechou e tem que fechar mesmo. Vamos lá, quem está na linha? Alô, Olavo. Oi! Marcelo de São Paulo, tudo bem, Olavo? Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo firme. Olha, queria ouvir de você algumas palavras sobre... Fale mais alto, grite. Ok. Gostaria de ouvir de você, Olavo, alguma palavra sobre uma parte intrigante do seu livro, muito profunda, do Jardim das Aflições, onde você fala da sabedoria infusa, né? Que seria uma sabedoria própria do homem, natural ali do homem, onde ele pode chegar à realidade. Você começa falando disso para depois fazer uma crítica ao materialismo que sucedeu a toda a filosofia medieval e a antiga, principalmente, a grega, e dizendo que todos os esquemas matemáticos, então, se voltaram para explicar a realidade e a ciência, menos a realidade e mais a ciência até. Eu como médico, homem que preciso da ciência, né, a gente se fundamenta em algumas ciências para trabalhar, etc. e tal, achei intrigante tudo isso e gostaria de ouvir alguma palavra sua sobre isso. Olha, hoje em dia o pessoal tem uma visão muito idealizada do que seja a ciência moderna, tá certo? E até atribui às ciências a função de decretar o que é a realidade, separar a realidade da fantasia. Então, em primeiro lugar, precisa saber que nenhuma ciência estuda a realidade, nenhuma ciência pode estudar a realidade concreta, tá certo? A ciência estuda aspectos abstrativos que em si mesmos não existem, tá certo? E a mera possibilidade de você poder coerir o resultado de uma ciência com outra é um problema que transcende a capacidade de qualquer ciência. Por exemplo, como é que você vai juntar, digamos, por exemplo, os fatores fisioquímicos e antropológicos para um problema das drogas? Então, não tem uma ciência que estude isso. Eles fazem hoje um negócio que chama interdisciplina, que significa juntar um monte de especialistas, cada um de uma ciência, e costurar um resultado às pressas. Não existe critério para isso. A ciência só estuda aspectos abstrativos, e se você juntar todos esses aspectos abstrativos, você não compõe uma realidade concreta. Tá certo? Então, eu digo, a autoridade da ciência com relação à realidade é nula. Nula. A ciência só tem autoridade com relação a aspectos hipotéticos da realidade. Tá certo? Agora, quando o pessoal alega, mas e a tecnologia, como é que você explica? Então, olha, quem acha que tecnologia depende da ciência é um maluco, não entende como funciona a tecnologia. A tecnologia é o contrário da ciência. A ciência recorta um aspecto da realidade e busca os princípios constitutivos desse aspecto. Mas ela recorta a realidade de acordo com os princípios hipotéticos que ela espera encontrar. E geralmente acaba encontrando os mesmos princípios. Então, em grande parte, a atividade científica é uma atividade mais ou menos tautológica, feita só para conferir coisa que você já sabia antes. Agora, a técnica não. A técnica tem que usar meios heterogêneos, vamos dizer, coeridos em vista de um fim. Entre esses vários meios, não existe nenhuma explicação científica comum. Por exemplo, se você para fazer um computador, pegar só 3 elementos do computador, você precisa, por um lugar, um elemento matemático que chama código binário. Em segundo lugar, você precisa de um treco chamado eletricidade. Em terceiro lugar, você precisa da química dos plásticos para fazer o computador. Existe algum princípio científico comum que explica essas 3 coisas? Um princípio científico que seja a raiz do código binário, da eletricidade e da química? É claro que não.
Então, quer dizer, o raciocínio da técnica é o contrário da ciência. Quer dizer, a ciência busca a coerência que só é possível dentro de um campo abstrativamente recortado. A técnica, ao contrário, ela coere no mundo concreto, tá certo? Fatores que não têm nada a ver com o outro para a produção racional de um resultado. Então, isso quer dizer que mais a ciência deve à técnica do que a técnica deve à ciência. Tá certo? Agora, a ciência moderna, em grande parte, é um fetiche. Tá certo? E a história da ciência é feita de mitos que só enganam idiotas. Tá certo? Por exemplo, você acreditar que antigamente os caras viviam na ilusão porque achavam que a Terra era o centro do universo, e daí veio Galileu e provou que o Sol está no centro. O Sol não está no centro de merda nenhuma. E o sistema geocêntrico é tão bom quanto o sistema heliocêntrico. É apenas uma questão de medida. Mas acontece o seguinte, como Galileu e outros acreditavam em antigos cultos solares, os caras eram esotérico, místico, maluco, tá entendendo? Então acharam que o Sol era o centro do cosmos. Presta atenção, porque eles não disseram que o Sol era apenas o centro do seu próprio sistema. Não, era o centro do mundo, o centro do universo. Então criaram uma espécie de culto solar. Então, olha, o cara da igreja que examinou o negócio, que foi São Roberto Bellarmino, São Roberto Bellarmino falou, olha, se você disser que é o Sol o centro de um sistema, até pode ser, mas dizer que é o centro do universo é maluquice. Hoje sabe que o quê? São Roberto Bellarmino estava certo e Galileu estava errado. No entanto, Galileu entra para a história como o negro que descobriu a realidade e estourou a ilusão dos outros, mas a ilusão era dele. Então, o número de elementos místicos, mágicos, esotéricos que está escondido na história da ciência, e outro dia mesmo deu aqui uma aula sobre Newton, mostrando que Newton era mais macumbeiro do que qualquer outra coisa, tá certo? Isso é uma grandeza, e isso não se ensina. Então se cria o quê? Se cria um fetiche para criar uma espécie de autoridade sacerdotal da ciência, para depois poder impor ao mundo essas empulhações tipo Al Gore. Né? Então, é por isso que a autoridade da ciência está indo para as picas, porque está sendo vendida tão barato. Tá certo? Outro dia até a Lancet que era tida como uma revista médica, né, mais honesta do mundo, etc. Até a Lancet está aceitando grana, tá certo? Para publicar artigo que favorece certos interesses da indústria farmacêutica. Até a Lancet já entrou na putaria. Ó, eu sei disso, eu fui editor de revista médica há muitos anos, eu sei como é essa sem vergonhice. Né? Então, olha, a autoridade da ciência é zero. Tá certo? O cientista que se comporte, tá entendendo? Que ele trata de respeitar a realidade, tá certo? Em vez de tentar, vamos dizer, ficar se arrogando uma autoridade que não tem absolutamente. Olavo, o médico ele poderia ser visto então como o quê? Eu digo, o médico, por exemplo, como um técnico, então, na verdade. Claro, mas é claro, a medicina é uma técnica. Ele vem trazendo das ciências particulares ali. É uma técnica. Aí sim ele pode juntar... Na medicina você tem que usar alguns elementos que são de proveniência científica, outros que são de proveniência meramente empírica, para fazê-los convergir para um resultado. Por exemplo, ninguém sabe por que a aspirina cura dor de cabeça. Mas se precisar usar aspirina, você vai usar. Sim. Então você vai juntar os elementos científicos e não científicos para a produção racional de um resultado. Essa é a técnica. Então, quase tudo que o pessoal gaba como sendo grandes realizações da ciência não é, isso é pura tecnologia. Certo. E é tão burro hoje que confunde uma coisa com a outra. Agora, quando se trata de ver a realidade mesmo, você fala de uma sabedoria infusa, quer dizer, algo que está superior, num limite superior. Aí já é outro assunto. Uma coisa metafísica. De acordo com a doutrina da igreja, sim, o Espírito Santo, ele dá uma dupla assistência à inteligência humana. Uma é a sustentação habitual que ele dá à inteligência humana. A inteligência humana é em si mesma um milagre. Como é que o ser humano pode ter noções? Qual a noção de realidade objetiva? Né? Para um animal não existe realidade objetiva, existe apenas a estimulação que chega ao seu corpo. A visão que o animal tem da realidade é totalmente subjetiva e subjetivista. A própria noção de realidade objetiva não é biologicamente explicável. Tá certo? Então, isso aí já é um exemplo, vamos dizer, de uma assistência, uma forcinha a mais que o Espírito Santo dá para a inteligência humana em geral, para o seu funcionamento natural. Agora, de vez em quando, dá alguma coisa a mais. Tá certo? E pode dar também uma sabedoria infusa. Que é a sabedoria infusa? O nego sabe coisas que foi Deus que contou para ele, sem que ele nem tivesse ideia daquilo. Isso acontece mesmo. Pessoas que sabem, como diz, aquilo que não poderiam saber. Entendeu? Que fica, vamos dizer, entre a investigação, o esforço de investigação e o resultado
você tem uma coisa desproporcional. E às vezes a sabedoria é tão grande que transcende. Você vê, pega a obra inteira de Santo Tomás de Aquino, que é uma coisa maravilhosa. Então, no fim, ele ficou sabendo certas coisas que eram assim tão importantes, tão vastas, que ele não conseguia mais explicar. Então falou, olha, escrevi até onde dava, o resto não dá, é pior. O resto é que é mais importante. Tá certo? Isso acontece, isso é a sabedoria infusa. Agora, que existe também é a empulhação, a falsificação de sabedoria infusa. Tá certo? O nosso presidente, por exemplo, ele acha que ele tem sabedoria infusa. Tá certo? Ele acha que o Espírito Santo fala com ele. Não é Espírito Santo, é Espírito de porco. Ele está confundindo. Tá certo? Muito bem, olha, meus parabéns pelo programa e muito obrigado, até a próxima. Obrigado eu. Vamos lá, aqui o Gustavo Silva, peraí, ele me pergunta que eu comente alguma coisa. Se a Bíblia que eu sigo, eu sigo na base do protestante, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Claro que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Porém, eu acho uma estupidez dos meus amigos protestantes acharem que a tradição passada de boca em boca desde do Cristo para os seus apóstolos não vale nada. Tá certo? Quer dizer, chega aí uma besta quadrada, que nem esse bispo Macedo, lê a Bíblia, e porque lê a Bíblia, ele acha que entendeu. Fala, olha, meu filho, pera lá. Ele acha que sabe tudo só porque leu a Bíblia. E que ele, então, é a voz de Deus. Olha, quer saber, ô bispo? Vai a merda. Agora, dentro da igreja, os caras estão lendo a Bíblia há 2000 anos. Tá certo? E houve sábios imensos que você tinha a obrigação de respeitar. Você está entendendo? Você tinha, né, que ler o próprio São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, tá certo? E assim por diante. E você tinha que ver a tradição católica antes de você poder cagar em cima do que você desconhece, tá certo? Agora, o nego lê a Bíblia, acha que entende tudo, e depois fica com a cabeça confusa, e chega o diabo, assopra uma coisa na orelha dele, tá certo? E ele acredita. O diabo nunca chegou o PT chegou o bispo. Tem que passar esse negócio de aborto. E agora o bispo virou abortista. Tá certo? Tu não tem vergonha, rapaz? Quer dizer, ele diz, olha, veja o seguinte, ele diz, você acha, por exemplo, que, né, Deus dá a vida ao filho de um estupro? Eu digo sim. Ele acha isso absurdo. O meu Deus não. Seu Deus é nada. Seu Deus é um vácuo que você mesmo inventou, ô Macedo. Você não entende merda nenhuma disto. Tu é um embrulhão. Quer dizer, antes de você enganar os outros, você se enganou a si mesmo. Sempre acreditei na tua sinceridade. E olhem bem, continua acreditando. Eu acho que você é sinceramente um jumento. Tá entendendo? E coincidiu que a sua jumentice lhe deu dinheiro. Às vezes acontece isso. Porque às vezes a inteligência pode deixar você pobre e a burrice pode enriquecer. Você enriqueceu com a sua própria burrice evangélica, a burrice bíblica. Que você lê a Bíblia, entende tudo ao contrário, sai falando besteira, tá certo? E as pessoas dão dinheiro para você. Em parte porque fica com dó de você, porque você fala com aquela vozinha chorosa. Todo mundo fica com dó de você, tinha esse dinheiro. Agora, eu não. Você tá entendendo? Eu falo grosso, falo duro, o pessoal fica com medo e não gosta de mim. Agora você começa a querer ser o nhenhenhê, tá certo? E você sabe que é tudo encenação, né? Então, fica com essa frescura aí e conseguiu arrastar um monte de idiota atrás de você. Agora, eu vou lhe dizer o seguinte, Deus é o Senhor da vida. E Deus não pergunta ao bispo Macedo a quem é para ele dar a vida ou não. De um estupro, meu filho, pode nascer um santo. E de um casamento regular, casamento cristão, pode nascer uma besta quadrada como você. Um charlatão, vagabundo, mentiroso como você. Tá certo? Agora, vem você selecionar qual é a vida que Deus dá e qual não dá? O que é isso, porra? Tu sabe que tu está mentindo. Você sabe que está falsificando. Você sabe que Deus é o Senhor da vida. E que Deus não escolhe a qualidade dos pais. Você está entendendo? Você sabe perfeitamente disso. Você está trabalhando para o diabo. E você vem lançando desafio. Eu te desafio. Você não fala em nome de Deus coisa nenhuma. Você sabe que você foi comprado. Foi comprado pelo Satanás. Vamos lá. Epa, acabou. Acabou o nosso tempo. Lamento muito, eu queria ler para vocês aqui umas citações maravilhosas que o Dr. Emir Sader selecionou do Che Guevara. Tá certo? Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Fica para a semana que vem. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.